Vamos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Cristo é o alimento que nos sacia. A liturgia da palavra de hoje nos mostra que alimento e água restauram as nossas forças e nos sustentam. O que seria do ser humano se não fosse o alimento e a água? Na primeira leitura, tirada do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, o profeta Elias está fugindo para o deserto, perseguido pela rainha Jezabel. Por que Elias está fugindo? Porque Elias fez o desafio aos sacerdotes de Baal, e naquele desafio do sacrifício, os sacerdotes de Baal prepararam o seu sacrifício e Elias preparou o seu animal para o sacrifício. E Elias desafiou que aquele sacrifício sobre o qual viesse o fogo do céu e consumisse seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal dançaram, cantaram, gritaram, se cortaram, mas o seu falso Deus nada fez. Elias invoca o Deus de Israel e então o fogo vindo do céu consome todo aquele sacrifício. Elias ordena a extinção dos sacerdotes de Baal. Mas a rainha Jezabel agora quer a morte do profeta de Deus. E ele foge. Chega um momento em que está cansado, está exausto. Momento em que o profeta pede a morte. Mas é estranho, né? Até contraditório, né? Como é que o profeta pede a morte pelo cansaço que ele está sentindo, se ele está fugindo para salvar a sua vida? Elias está fazendo o êxodo ao contrário. A experiência do povo de Deus é sair do Egito, caminhar pelo deserto rumo à terra prometida. Elias agora está fazendo o trajeto ao contrário. Ele está fugindo da terra de Israel, voltando para o deserto. E no deserto ele tem este momento de um encontro especial com Deus. Deus que lhe concede alimento, Deus que lhe sustenta e diz: Elias, levanta-te e come, ainda tens um longo caminho a percorrer. É preciso continuar a caminhada, é preciso ir à montanha de Deus, no Horebe, onde Elias vai renovar a aliança. Santo Agostinho dizia que a nossa vida, a nossa existência é como este caminhar indo à montanha de Deus. Um caminhar que deve ser marcado pela alegria, cantar e caminhar. Louvar a Deus e caminhar rumo à pátria definitiva, ao nosso monte definitivo, que é a vida eterna. No Evangelho de hoje, São João nos mostra que em Jesus nós temos o encontro definitivo com Deus. A aliança mais perfeita, a aliança que jamais será quebrada. E é a partir daqui que São João mostra para nós a doutrina eucarística. Jesus faz o discurso do pão da vida. Uma doutrina nova, uma doutrina inimaginável, uma doutrina até mesmo escandalosa. Muitos ali dos que ouviam não entenderam o que Jesus estava falando. Nossa, esse homem está falando para a gente comer da carne dele, beber do sangue dele.
que é isso? Canibalismo? Este homem está falando para nós que é Deus, que é o pão descido do céu. Mas que pão é esse? Se os nossos pais lá no deserto comeram do maná e morreram, como é que esse homem aí está dizendo que vem dar a vida eterna para quem nele acredita? Jesus é o pão da vida. Se hoje para nós é claro, porque nós já como cristãos entendemos a natureza do sacramento da Eucaristia, em que Jesus, no pão e no vinho consagrados pelo poder do Espírito Santo, transforma no seu corpo e no seu sangue. Se nós já sabemos disso, por que ainda há tanta indiferença diante do corpo e do sangue de Cristo? Se Deus já veio até nós, por que há tantos que ainda pedem provas se Deus existe? Crer em Jesus, aceitá-lo é uma questão de fé e não apenas de religião. Hoje Jesus fala com os judeus no Evangelho. E no Evangelho São João usa essa palavra judeu para significar aqueles que se opõem a Jesus. Aqueles que mesmo vendo tantos sinais, não acreditam em Jesus. E os judeus murmuram contra Jesus. Estão reclamando, estão criticando. E isso nos lembra já no Antigo Testamento aquilo que o povo de Deus, e que representa todo ser humano também, fez no caminho para a terra prometida. Deus que os havia tirado lá do Egito, onde eles eram escravos, e estava conduzindo-os pelo deserto rumo a uma terra de liberdade. Mas o ser humano não tem paciência. E a primeira dificuldade, o que é que faz? Se põe a reclamar. Nós já falamos em evangelhos passados, domingos passados, que o povo reclama contra Moisés. Sentiram sede e já reclamaram. Sentiram fome e já reclamaram. E para reclamar, muitas vezes a gente distorce a realidade. Para reclamar contra Deus, o povo dizia, né? Ah, mas nós lá no Egito, nós comíamos carne com fartura. Nós tínhamos pão à vontade. Nossa, quem vê pensa que eles tinham uma churrascaria lá, né? Uma padaria. Não. Lá a comida era racionada, e nem era comida, eles chamavam de ração diária. Mas veja que o ser humano, para reclamar, distorce a realidade. Mas a verdade de Deus, ela triunfará. Os judeus aqui, os que se opõem a Jesus, conheciam a família de Jesus. E por isso eles ficam escandalizados. Como é que esse homem diz que vem do céu? Nós conhecemos o seu pai e a sua mãe, Maria, José. Nós conhecemos os seus parentes. Da onde que ele tirou essa ideia que ele veio do céu? Novamente, São João nos coloca diante do tema da fé. É preciso decidir. Ou nós ficamos com um Jesus que é simplesmente um ser humano como qualquer outro, ou nós reconhecemos que Ele está para além da nossa compreensão. Ele é o Filho de Deus. E se nós chegamos a essa compreensão, o desafio é: nós aceitamos a sua palavra, nós aceitamos o seu ensinamento, nós aceitamos a sua verdade? Jesus não quer somente nos dar informações sobre Deus. Por isso que quem se aproxima de Jesus, a primeira coisa que ele convida é: segue-me.
é a se tornar discípulo. E nós deixamos a nossa vida ser moldada, permitimos que ela seja moldada por aquilo que o Filho de Deus nos ensina? Jesus disse: eu sou o pão da vida eterna. Quando nós falamos de vida eterna, o que nós entendemos? O que nós queremos quando falamos que queremos, desejamos a vida eterna? Muitas vezes a gente cai na ilusão, a gente acha que vida eterna é uma vida sem fim. E uma vida sem fim aqui na terra. Porque do outro lado a gente não sabe como é que é. A gente sente um pouco de medo. Né? A gente pensa que vida eterna é isso, né? Uma vida que não vai passar pela morte. E não é disso que Jesus está falando. Vida eterna não diz respeito à morte física, porque essa faz parte da realidade humana. Todos nós vamos passar uma vez pela morte. Está inscrito na nossa natureza. Jesus está falando de não morrer aqui como a morte, como uma ruptura com Deus. Esta morte foi abolida. A união íntima com Deus não termina com a morte. É desta morte que Jesus vem nos salvar. Da morte que nos afasta do nosso Criador, do pecado que mancha em nós a imagem de Deus. É desta morte que Jesus vem nos trazer a vida sem fim. Na Eucaristia, irmãos e irmãs, Jesus entrega a nós mais do que pão. Entrega a nós a sua existência, como um modelo, como uma graça e como força para nós também realizarmos em nós essa comunhão com Deus. A Eucaristia vem para nos transformar, nos fazer homens e mulheres novos, no modelo de Jesus Cristo. Na segunda leitura, São Paulo fala aos Efésios e a nós também, lembrando que o Espírito Santo é o selo de Deus em nossa vida. Pelo batismo, nós fomos marcados pelo Espírito de Deus. Somos sua propriedade. Mais ainda, somos seus filhos. E que ocasião bonita nós podemos celebrar hoje o Dia dos Pais. Deus é o nosso Pai. O grande presente que Jesus nos deu. Uma das coisas que a gente olha para reconhecer um filho, a primeira característica é a característica física, né? Filho, né? Os filhos se parecem com seus pais, têm traços. E qual é o traço que nos assemelha ao nosso Pai, que é Deus? Qual é o traço que quando se olha em nós, se percebe, olha, aquele ali é um filho de Deus, uma filha de Deus? São Paulo vai dizer: andai no amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós. Este é o sinal. Este é o sinal que Deus olha para nós e vê e reconhece: sim, este é meu filho, esta é minha filha. Quando a gente procura se assemelhar ao nosso Pai do céu. Por isso São Paulo diz que nós devemos tirar da nossa vida tudo que é negativo. Maledicências, gritaria, reclamação, murmuração. Tudo isso não faz bem. E não nos leva a imitar a Deus. E veja que é um desafio para nós, porque nós temos em nós uma certa tendência para o negativo. Para reclamar, para falar mal, para dizer que está ruim, a gente tem uma facilidade, né? Parece que tem um ímã que puxa, né? Se a gente escuta alguém conversando ali, já falando coisa, a gente já quer falar um pouco a mais, aumentar a tragédia ainda. Mas o caminho correto é o contrário. É ver o bem,
é falar bem, é buscar as coisas boas, as coisas belas. É isso que salva, é isso que nos edifica, que faz com que aos poucos a gente se pareça mais com Deus. Queridos irmãos e irmãs, nesta liturgia de domingo, iniciando também essa semana da família, que nós possamos refletir. Qual espírito eu permito que guie a minha vida? É o Espírito de Deus ou é o espírito do mundo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.